Nós vamos até Brasília agora. A Luciana Verdolim está nos aguardando para nos contar que está na agenda do presidente da República mais uma reunião para discutir a forma como brasileiros têm sido deportados dos Estados Unidos, algemados, alguns mãos e pés. A Luciana Verdolim tem os detalhes. Bom dia e bom trabalho por aí, Verdolim. Bom dia, Colombo. Bom trabalho a todos. Uma boa terça-feira. Olha, desde o fim de semana, o governo está discutindo essa questão. Ontem, o presidente Lula chamou o ministro das Relações Exteriores aqui no Palácio do Planalto para saber exatamente o que está acontecendo, qual que é o acordo firmado com os Estados Unidos. E o grande problema é o seguinte, a questão das algemas, quando os deportados, eles estão em solo americano, é uma atribuição do governo daquele país decidir como que vai ser, como que vai atuar, como que vai agir com relação a esses imigrantes ilegais. Agora, depois que chega em território brasileiro, o grande problema foi que depois que pousou em Manaus, os passageiros, daquele voo que veio dos Estados Unidos, os deportados, eles continuaram algemados. Muitos foram, inclusive, agredidos pelos agentes de segurança. Logo que desembarcaram, eles reclamaram, fizeram fotos, a Polícia Federal já está investigando e a grande queixa é exatamente o fato dos brasileiros terem chegado aqui em Manaus e continuarem algemados. Aí criou-se um problema. O presidente Lula quer saber exatamente como que é o acordo, o que faz, como proceder. A Polícia Federal foi chamada também para participar dessa reunião aqui no Palácio do Planalto, a Força Aérea Brasileira. Esse encontro vai ser 4 horas da tarde. Muita insatisfação da diplomacia brasileira, mas eles estão também com muito cuidado para evitar criar aí um atrito diplomático com os Estados Unidos, para evitar maiores problemas, uma vez que o governo brasileiro, nesse momento, não é alinhado ao governo de Donald Trump. Mas a insatisfação, o embaixador norte-americano já foi chamado para dar explicações, o representante da Embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília já foi chamada para dar explicações lá no Ministério das Relações Exteriores, e essa discussão vai se dar aqui no Palácio do Planalto mais tarde. Agora de manhã, daqui a pouquinho, o presidente Lula tem encontro com o ministro da Secretaria de Comunicação do governo. Esses encontros são praticamente diários aqui no Palácio do Planalto. 9h30 é a vez do ministro das Cidades, Jader Filho, estar com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. 11 horas da manhã tem reunião com representantes da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Nesse encontro, que vai discutir a questão da construção civil, foi pedido pelas incorporadoras, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também participa, e representantes de grandes construtoras brasileiras. Aí à tarde, de novo aqui no Palácio do Planalto, aí sim, essa reunião ampliada que vai contar, além do Ministério das Relações Exteriores, Força Aérea Brasileira, Polícia Federal, o ministro, o vice-presidente da República, ministra dos Direitos Humanos, o ministro da Defesa, José Múcio, também foi chamado para essa reunião aqui no Palácio do Planalto, a secretária executiva da Casa Civil, comandante da Aeronáutica e o assessor para assuntos especiais da Presidência da República, além do diretor da Polícia Federal. Ontem, naquela reunião que teve com o ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores, foi uma reunião para saber aí, para tomar conhecimento do acordo, para saber exatamente o que aconteceu. Hoje é para tomar medidas, para o governo brasileiro se posicionar efetivamente com relação a essa questão, sabendo que novos voos devem chegar nos próximos dias, e também o governo lembra que outros voos já chegaram com deportados, mas nunca numa situação tão complicada, com problemas inclusive técnicos do avião. Luciana Verdolim, ao vivo e direto de Brasília. Deixa eu ouvir a Deise Ciocari sobre esse princípio de crise que há específica, pontual, mais grave, sobre a forma como brasileiros têm sido deportados de volta aqui para o país. E parece prudente, não é, Deise, que o governo entenda exatamente o que está acontecendo, especialmente como acontecia
por exemplo, durante o governo Biden, por exemplo, durante o governo Obama, quando muita gente também era deportada de volta aqui para o Brasil e muitos vinham algemados também. Quais circunstâncias isso acontecia? Qual é o acordo que prevê a utilização ou não de algema? O que é que pode ser feito a partir desse acordo para que o governo brasileiro não caia numa cilada, né? Ou seja, neste momento ele entende que há um problema, que as algemas são um problema, inclusive porque o governo americano queria trazer os deportados algemados de Manaus para Belo Horizonte e aqui dentro devem vigorar as nossas leis, as nossas regras e não as regras dos americanos, né? Mas para não cair em cilada, reclamar agora de uma coisa que já acontecia num governo do ponto de vista político mais próximo do que esse que está exercendo o mandato agora, né? Bom dia, Deise. Bom dia, Rafael. Bom dia aos amigos da Jovem Pan. Aliás, o desafio do governo brasileiro é justamente esse, né, Rafael? É equilibrar o pragmatismo com a firmeza na defesa dos direitos básicos, né? E o governo tem tentado isso, tanto é que na Colômbia, o Gustavo Petro, ele adotou uma posição bem mais assertiva em relação a essas deportações. Ele enviou uma mensagem bem clara contra o que ele considerou um grande desrespeito aos seus cidadãos, e o Brasil, a postura do governo brasileiro, ela tem sido de buscar esclarecimentos diplomáticos em vez de medidas mais incisivas, né? Isso demonstra o que você tem falado, né? Um pragmatismo, uma estratégia para evitar atritos com os Estados Unidos. Aí ele evita uma postura mais confrontadora, obviamente acaba perdendo um pouco dessa oportunidade de liderar regionalmente a defesa desses padrões mínimos de dignidade, mas é uma postura diplomática bem pragmática que a gente já tem falado aqui ao longo das semanas, desde que o Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, né? O grande desafio agora é justamente esse, é fazer uma reavaliação da política externa, entender se esse é o caminho e equilibrar esse pragmatismo da política brasileira, que é extremamente necessário com essa mudança de postura do Trump, e também a defesa desses direitos básicos, né? Para não correr um risco também, Rafael, de perpetuar uma posição de fragilidade em relação às relações bilaterais com as potências globais, né? Então é um grande desafio para a diplomacia brasileira, que até agora tem optado com o pragmatismo, né? A gente tem que esperar aí as próximas semanas para ver como que o governo vai se comportar, mas até agora tem evitado medidas mais incisivas, ao contrário, por exemplo, da Colômbia.